Foi. Parar gravação. Então vamos lá. Tá aí, tá gravando. Vamos abrir aqui, eu vou abrir rapidamente com vocês o plano de curso, né, para apresentar a aula inaugural. Eu vou apresentar o plano de curso brevemente e aí a gente já começa a parte que importa, que é o conteúdo mesmo. E vocês aproveitem nos nossos encontros síncronos para tirar dúvida, fazer bastante pergunta e aproveitar esse tempo que vocês têm aqui comigo, tá? Vamos lá. Projeto pedagógico, trabalho presencial e avaliações. O plano vai estar aqui. Plano de ensino. A dinâmica vai ser a mesma, tá, pessoal? Vão ser divididos em 4 módulos. A gente vai ter um trabalho presencial valendo 20% e a prova final valendo 50%. Então tá aí, ó, geometria espacial. A gente vai trabalhar. Eu vou dar um enfoque maior mesmo, porque vocês vão trabalhar dentro de sala de aula na geometria espacial, que é cálculo de área e volume, tá? Toda vez que a gente fala de geometria espacial, a gente está preocupado em duas coisas: calcular área e volume, né? A área vocês já viram como é que calcula, então quando for calcular a área de um sólido, a gente vai usar algumas coisas bem básicas da geometria plana. E o volume é calcular, por exemplo, dentro do quarto ou da sala que vocês estiverem, o volume do ambiente, né? A gente tem unidades de medidas diferentes para coisas diferentes. Distância a gente mede com uma régua, uma fita métrica, algo de uma dimensão. Área a gente mede com quadrado unitário e volume a gente mede com cubo unitário, como se fosse aquele cubo mágico, né? Aí a pergunta que a gente tem que responder é: esse ambiente que eu tô, quantos cubos que eu gasto para preencher ele todo? E assim por diante. Vamos lá, vamos voltar aqui para o plano de ensino, né? Então nós vamos trabalhar com área e volume de prismas, pirâmides, cilindros, cone e esfera, tá? A gente vai trabalhar, são 5 tipos de sólidos. Eu dividi aqui, né, a matéria de acordo com o módulo. Nós vamos ter o canal no YouTube, tá? Tanto o link da aula quanto o canal no YouTube onde vão ficar hospedados os materiais são o mesmo do semestre passado, né? E aí a gente ficou assim, ó, 30 pontos de atividade à distância, que geralmente vão ser listas bem curtas de exercício. 20 pontos de atividades presenciais, que é o trabalho, e 50 pontos da prova final. E as datas estão aqui, né? A gente encerra em 5 de outubro, na verdade, né? Então a gente vai ter atividade virtual, que é a lista de exercício, no módulo 1 e 2, enquanto presencial no módulo 3 e no módulo 4 avaliação final, tá? Eu acho que tem de novidade aqui pra gente, é só o trabalho que vai ser diferente. Tem tanto tempo que eu montei esse curso que eu nem tô lembrado. Vamos ver o que vai ser o trabalho, né? Encontro presencial. Deve estar de carro, quer ver? Trabalhos e avaliações. Trabalho presencial.
Isso, é diferente mesmo. Essa disciplina ela tem o PCC, que são atividades que visam a formação de vocês não só matemática, mas como docente também. Então, o trabalho presencial que eu propus, ele é um pouco diferente, já visando atender esse PCC, tá? Deixa eu ver aqui. PCC. Então, de trabalho presencial, só para vocês já irem pensando, vocês vão elaborar uma prova aberta com 4 questões e fazer um gabarito de correção. Ah, como assim, Mauro? Bom, vocês vão pegar o que está descrito ali, o conteúdo, elaborar uma prova com 4 questões abertas e paralelo vocês vão fazer um gabarito de correção, tipo assim, o aluno resolveu até que ganha tanto, resolveu mais até que ganha tanto, chegou na resposta final e está tudo certo, ganha o total de cada questão. Para vocês começarem a se verem montando uma prova e corrigindo, tá? Vocês têm alguma dúvida até aí, gente? Gostariam de fazer alguma pergunta? Então, vamos para a parte que importa. Vamos ver o conteúdo aqui. Hoje nós vamos ver da página 430 até 435, se der tempo, tá? Eu vou trabalhar com vocês com esse livro aqui, ó, Benigno Barreto e Filho. É um livro muito bom, um livro antigo de 2005, mas muito bom. E aí, ele até é livro que eu já usei ele no ensino médio. Só que o que eu vou fazer com vocês? A gente vai estudar por ele e eu vou aprofundar um pouco nos conteúdos. Inclusive, quando eu prestei concursos, eu também sempre usava esse livro para estudar as matérias, tá? Vamos lá, então. Uai, eu enviei esse material para ele estar no Moodle, não está no próprio Moodle, não? Não sei se vocês já deram uma conferida lá, mas era para ele estar lá na íntegra. Quer ver? Vamos abrir aqui e dar uma conferida. Geometria espacial. O material eu enviei para ser adicionado no Moodle mesmo, né? Olhando aqui na minha pasta. Plano de ensino, biblioteca da disciplina, fórum. Será que é aqui? Aqui, ó, tá aqui, tá, gente? Se vocês forem na biblioteca de disciplina, tem o gabarito e o material de referência. Que vai geometria espacial, material de referência. Isso. Ó, abriu até na página certa. Então, sim, o material tá no Moodle, na parte da biblioteca de vocês já. Então, ó, o primeiro tipo de sólido geométrico que a gente vai estudar são os prismas, tá? Um prisma, ele é um sólido que tem duas bases paralelas iguais. E aí, provavelmente, cada um de nós aqui está dentro de um prisma nesse exato momento, tá? Quando você vê uma construção que tem um chão e um teto iguais, provavelmente é um prisma, tá? Que vocês estão dentro. Então pode ser um cubo, um paralelepípedo. A maioria das salas, quartos que a gente entra, tudo são prismas, tá? Então prisma
é um sólido geométrico que tem duas bases paralelas iguais. O que eu gosto de falar muito para os meus alunos é, você vai ver o chão e o teto igualzinho, é um prisma, tá? E aí nosso objetivo nesse prisma vai ser calcular a área total e volume, né? Vamos lá para os elementos do prisma, né? Acho que eu vou tirar isso daqui e aí a gente usa. Isso. No início de cada sólido que a gente estiver trabalhando, eu vou apresentar para vocês os elementos que constituem os sólidos. E aí depois a gente passa para a parte de calcular a área total e volume, tá? Então eu vou apresentar os elementos aqui. Eu não vou usar o livro não, porque senão vai ficar lá, não tá tão visível não. Abriu. Aí abriu 2, né? Ó, vou até construir aqui um prisma. Uma maneira de desenhar um paralelepípedo retângulo é você faz um retângulo em pé e aí depois você faz outro aqui começando mais ou menos assim. E aí agora é só ligar os vértices, tá? E aí para ligar os vértices eu vou ligando aqui. Então eu estou construindo nosso prisma aqui. Esse tipo de prisma vai ser um paralelepípedo reto, retângulo. Pode ser como se fosse um prédio, tá, gente? E o último aqui eu gosto de pontilhar. Vamos ver. Para dar a noção de profundidade, essa aresta aqui eu gosto de pontilhar. Então vamos lá, a gente tem de elementos no prisma as bases. As bases são sempre duas bases, tá pessoal? Então eu vou ter aqui o chão, que é a base A, B, C, D. E o teto aqui, que vamos falar que é a outra base E, F, G, H. Então, o prisma é um sólido que tem duas bases paralelas iguais e a base não precisa ser necessariamente só um quadrado, não. A base pode ser um quadrado, um retângulo, um triângulo, um hexágono. Só que aí eu dou, de acordo com o nome do prisma, eu vou saber a base. Por exemplo, se eu falar que é um prisma hexagonal regular. Então, o prisma hexagonal regular, ele vai ter como base dois hexágonos. Então, a gente tem aqui as bases, que são sempre duas, paralelas iguais. A gente tem as faces laterais. As faces laterais, pessoais, vocês vão observar que independente do tipo de prisma que é, as faces laterais de prisma são sempre retângulos. O que é bom, que retângulo é bem simples de trabalhar, tá? Então, as faces laterais de prisma são sempre retângulos, tá? E a quantidade de lados, a quantidade de faces laterais depende da quantidade de lados da base. Por exemplo, a base aqui tem 1, 2, 3, 4 lados tem a base. A base tem 4 lados, então eu vou ter 4 retângulos na face lateral, tá? Essa é a ideia. A quantidade de lados da base me dá a quantidade de faces laterais. Outra coisa que a gente deve observar é o seguinte: tem prismas que todas as faces laterais são retângulos iguais e tem prismas que as faces laterais não são todas iguais. Quando a gente está dentro de uma sala de aula, a frente é igual ao fundo, mas geralmente é diferente das laterais, e as laterais são iguais entre si, porque a sala é mais comprida e a largura é menor, tá? Então a gente, quando eu estiver falando de cálculo de área total, o prisma ele vai ter duas bases mais a lateral. Então a gente calcula a área das duas bases, que é o chão e o teto, mais a área lateral.
E aí, sempre que vier a palavra assim, prisma regular, o regular já vai implicar para mim que as faces laterais são todas iguais, tá? O que facilita na hora de calcular a área total. Então aí a gente tem de elementos as bases, as faces laterais, a gente vai ter também a altura. A altura de prisma a gente vai simbolizar pela letra H maiúsculo. E a altura é o segmento que une as bases fazendo 90 graus, tá? Não ficou retinho não, mas né, é como se ele tivesse aqui. Tá? Então a altura é o segmento que une as bases fazendo 90 graus. E além disso, a gente vai ter arestas da base. As arestas da base são AB, BC, CD e DA. Depois EF, FG, GH e HE. E a gente tem também as arestas laterais, tá? Por exemplo, de A até E é uma aresta lateral, de B até F é outra aresta lateral, de C até G é outra aresta lateral e de D até H é outra aresta lateral. E aí vai uma observação bastante importante, tá? A aresta lateral, na maioria dos exercícios e com que a gente vai trabalhar, ela tem a mesma medida da altura, tá? A aresta lateral, ela vai sair de uma base e chegar na outra. E também chega fazendo 90 graus. Vocês devem estar dentro aí de algum quarto. Aonde tem o encontro das paredes, aonde tem o encontro de duas paredes laterais, tem tipo uma linha. Essa linha é a aresta lateral. Só que vai coincidir de toda vez que o prisma for reto, essa aresta lateral vai ter a mesma medida da altura. Como assim, Mal? Um prisma é reto quando as faces laterais fazem 90 graus com o chão e com o teto. Só que vocês vão observar que todas as construções que a gente entra é um tipo de prisma reto. A parede faz 90 graus com o chão e com o teto. É como se a parede fosse a face lateral e o chão e o teto as bases. Tá? O que isso vai implicar para a gente? Que a aresta lateral ela vai estar saindo de uma base e chegando na outra fazendo 90 graus. Então ela vai ser o mesmo tamanho da altura. Tá? Aí o que eu quero dizer aqui, ó, é que, por exemplo, esse ponto aqui que eu circulei até aqui embaixo é a altura, mas de H até D, que é a aresta lateral, vai ter o mesmo tamanho se for um prisma reto. E nós só vamos trabalhar com prisma reto, tá? Vamos continuar aí com o livro. Então aí o livro listou aí pra gente os mesmos elementos que eu listei. Eu quero comentar. Eu quero um lápis. O mudo está caindo muito, talvez esteja, eu não consegui ver ainda. O livro que está no Moodle não é completo não, porque eu mandei ele todo. Mas, gente, esse livro, se vocês pegarem só a capa dele e escrever no Google, vocês vão achar facilmente o PDF para baixar todo, tá? Aí depois a gente confere. Aí o que eu vim olhar? Ixi, até esqueci. Ah, tá. Voltando aqui. Gente, eu esqueci o que eu ia falar. Tá aí os elementos do prisma, igual a gente já tinha listado para lá, né?
e a classificação de prisma. A gente vai ter dois tipos de prisma: o reto e o oblíquo. O prisma oblíquo vai ser aquele que as paredes ou as faces laterais não vão fazer 90 graus com as bases, né? Com o chão e com o teto. E o prisma reto é quando eu saio daqui e a aresta lateral chega do outro lado fazendo 90 graus, tá? E só que a gente só vai trabalhar com o prisma reto. Eu acabei de baixar o material do Moodle. Pera aí que eu vou conferir se está completo ou não tá. Num instante. Ih, fechou meu negocinho. Também meu computador já é velho. Ainda fica abrindo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E aí fica doido. Fecha esse. E downloads. Eu aconselho vocês baixarem o material, tá? Abriu o que abriu aqui. É verdade, o material não está completo. Ah, tá. Ok. Mas o material está completo sim. Não está disponível para vocês todo o livro. Está disponível para vocês só a parte que a gente vai estudar, tá? Então ele está certinho. O material aqui, ó, são 54 páginas o conteúdo todo que a gente vai estudar. Então, tudo que a gente vai estudar está aqui, ok? E aí, eu postei tanto o material quanto o gabarito de forma separada. Então, tudo que a gente vai precisar está postado sim, tá? E vocês vão observar que esse livro, talvez eu não coloquei para vocês os exercícios para fazer de acordo com a página, com o número do exercício. É só procurar que vocês vão achar os exercícios facilmente. Vou pegar aqui e abrir aqui rapidinho que a gente olha como é que tá. Não tá aqui não. Mas a aula inaugural também serve para isso, para a gente tirar as dúvidas quanto como vai funcionar a disciplina, tá? Enviar nova. Formulário de horário, relação, acho que o 5.1 aqui vai ser as atividades que vão ser feitas. Só um pouquinho que ele tá pensando. Nossa, agora travou tudo aqui pra mim. Foi. Ó, olha só, vou fazer uma observação aqui bem importante, tá, pessoal? Quanto às atividades aqui. Vocês vão observar o seguinte. Ó, a primeira atividade vocês têm do dia 13 do 8 ao 27 do 8. Vocês vão estudar da página 430 a 440. Só que a página é a página do livro, não é a página da numeração do PDF, tá? Quer ver, ó? Olha para vocês verem. A gente começou aqui, ó. Prismas. Página 430 tá para vocês, vai estar como página 1 no material de vocês, mas na foto aí do livro vai aparecer 430. Aí depois vai indo 431. E os exercícios vão ser iguais, estão aqui, ó.
Aí vocês vão fazer do exercício 1111, 1115, 1117 e assim por diante. Aí vocês vão estranhar o número. Mas Mauro, 1111, no final de cada sessão aí vai ter os exercícios. Aqui, ó, passos resolvidos. E aí vai vir, ó, exercício 1111, tá aqui. O 1115 tá aqui também e assim por diante. Então o que eu quero chamar a atenção é o PDF de vocês vai ter uma numeração bem menor do que a página do livro que eu coloquei, mas nas páginas vão estar escrito a página do livro, aí é só olhar por lá, tá? Então voltando, deixa eu fechar isso e esse. E aí agora a gente vai voltar, né? Tava falando do prisma, que tem o prisma reto e o prisma oblíquo. Aí uma coisa muito importante que vai ter na geometria espacial é que eu gosto de falar que a gente precisa de poucas fórmulas, a gente precisa mais de conceitos. E com os conceitos a gente consegue resolver tudo. A gente vai precisar saber calcular área de retângulo, quadrado, triângulo e hexágono. Então a gente resolve quase tudo de geometria espacial, sabendo trabalhar com quadrado, retângulo, triângulo e hexágono. O resto são mais conceitos, tá? Aí aqui ele vem dando nomes. Quando a gente estiver trabalhando com o prisma, ó, prisma quadrangular reto. Quando eu falo quadrangular, a base tem 4 lados. E o reto é que essa aresta lateral faz 90 graus com o chão e com o teto. E aí, uma outra coisa que vai ser muito importante é essa palavra regular. Essa palavra regular ela vai ser muito importante. Prisma regular hexagonal. O hexagonal se refere à base, que são um hexágono em cima, outro hexágono embaixo, tá? Como que eu desenho o prisma? Você vai desenhar um hexágono, desenha outro mais para baixo e liga as arestas laterais. A palavra regular indica que essa aresta lateral faz 90 graus com o chão, ok? Então, o prisma regular, ele é reto. E ela indica mais o seguinte, a figura é regular, o prisma, quando a base tem todos os lados com a mesma medida. Então, a gente vai ter dois conceitos para regular. Se ele é regular, ele vai ser reto. E, além de ele ser reto, então o prisma é regular significa que ele é reto. E, além dele ser reto, o polígono da base é equilátero, tá? Então, se eu falar assim, é um prisma hexagonal regular onde a aresta da base mede 3. Então, todos os lados da base vão medir 3, tá? E outra observação é, aresta ou lado significa a mesma coisa, tá? Olha o outro exemplo aqui, prisma regular octogonal. Quer dizer que as bases são octógonos e, por ser regular, as arestas laterais chegam fazendo 90 graus com as bases, ou seja, se a aresta lateral faz 90 graus com as bases, ela também é igual à altura. E, além disso, essa figura da base aqui, o octógono, vai ter todas as arestas com a mesma medida. Então, vamos anotar aqui. Quando eu falo regular, vai significar que o prisma é reto e a base equilátera. Equilátera tem a mesma medida, tá? E outra coisa, quando um prisma é reto, a aresta lateral tem a mesma medida da altura, tá? Então são essas duas coisas importantes.
um prisma regular significa que ele também é reto e a base é equilátera. E um prisma reto, a aresta lateral tem a mesma medida da altura. Ou seja, no prisma regular, a aresta lateral também tem a mesma medida da altura, porque a definição de ser regular é que ele é reto e, além de ser reto, a base é equilátera. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir me chamando, tá? Fiquem à vontade. Continuando aí. A área da superfície de um prisma, tá? A gente vai trabalhar só com prisma reto, então a gente tem dois objetivos, cálculo de área e volume, tá? Quando eu falo área de um prisma, gente, vocês vão olhar aí, vamos supor que vocês estejam dentro de um quarto. Vocês vão ter o chão e o teto, mais as faces laterais. O que seria o cálculo da área total de um prisma? 2 vezes o valor da área da base, porque a gente só tem 2 bases, o chão e o teto, mais a área lateral. Isso seria o cálculo da área. Então, eu tenho que guardar a fórmula para a área total de prisma? Não, conceito. Qual conceito? Cálculo da área total de qualquer prisma é 2 vezes o valor da área da base, porque o chão é igual ao teto, então eu calculo a área só do chão e depois multiplico por 2, que é o teto, mais a área lateral. Professor, quanto que vai dar a área lateral? Não sei, vocês vão ter que calcular a área de cada uma das paredes que compõem a lateral e somar, tá? Então a gente vai ter esse conceito aqui, ó. Tá aqui, ó. Área total. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá? E a lateral vão ser compostas de retângulos. Esses retângulos vão ser todos iguais quando o prisma for regular, tá? Voltando aqui para o nosso desenho. Ah, apagou. Vamos achar outro aqui. Pronto, tá aqui, pode ser esse. Olha só, as arestas laterais vão ter sempre a mesma medida. Se a base tiver todos os lados com a mesma medida, então eu vou ter retângulos que têm a mesma base e a mesma altura. Então, no caso desse prisma hexagonal, o que eu ia fazer? Calcular a área de um retângulo desse e multiplicar por 6. Aí eu teria a área lateral, tá? Então, o nosso conceito de área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá? Eu vou fazer aqui, vou inventar um exercício aqui bem simples para a gente. Vamos apagar aqui. Arquivo novo, descartar. Geralmente, um quarto normal, de médio tamanho para bom, ele tem as dimensões de 4 metros por 4 metros. Significa que a base é um quadrado, 4 por 4. E vamos pôr um pé direito aí de 3 de altura. E a gente vai calcular a área total desse quarto nosso aí. Então, vamos fazer nosso quarto, né? 3 de altura e 4 aqui. E aí a gente faz a outra parede. Aqui. Obviamente que meus desenhos não vão ficar certinhos, mas é só para a gente ter uma ideia aproximada, tá? A gente vai ter que calcular aqui a área total do nosso quarto, tá? Um quarto padrão. E desmarca, vamos lá. Então a gente vai calcular, para calcular a área total. Então o nosso quarto ele tem as seguintes dimensões: 4 e 4, é um quadrado na base, e 3 de altura. Então se eu quiser a área da base, vamos calcular primeiro o AB, a área da base. A área da base vai ser 4 vezes 4, que dá 16 metros quadrados, né? A área em metros. Já a lateral, a área lateral,
tá? Área lateral, gente, aqui vai medir tudo 4. Área lateral, eu vou ter 4 retângulos iguais na lateral. Como assim? Nos nossos retângulos, eles vão ter 4 de comprimento e 3 de altura. Então, ele vai ser 4 por 3. E a gente tem a quantidade de retângulos desse 4, que são a frente, o fundo e as laterais. Só que aqui, como a nossa base é um quadrado de 4 por 4, significa que todos os retângulos laterais vão ter a mesma dimensão. Então, a área lateral vai ser eu calcular a área de um retângulo desse e multiplicar por 4, que são 4. Então, a área de um desse vai ser 3 vezes 4, que dá 12. Só que como eu tenho 4, vai ser 12 vezes 4, 48 metros quadrados. Essa é a área lateral, tá? E aí, se eu quiser calcular a área total vai ser 2 vezes a área da base, porque eu não tenho uma base só, tem 2. Então, 2 vezes 16 dá 32, mais a área lateral, que é 48, tá? Então, a área total do nosso quarto aqui vai dar 32 mais 48, que vai dar 80 metros quadrados, tá? Então, a área total desse quarto é de 80 metros quadrados. E aí a gente engloba no conceito de área total aqui, ó. A área total é 2 vezes o valor da área da base, mais o valor da área lateral. Esse valor aqui, gente, por exemplo, eu quero a área total do quarto é 80 metros quadrados. Então, isso aí vai servir para vocês, por exemplo, quanto que eu vou gastar de material para rebocar a parede? Aí você fala assim, eu vou ter que cobrir uma superfície de 80 metros quadrados. Aí você vai saber quanto de material. Eu vou pintar esse quarto. Tudo que eu vou pintar nele vai dar 80 metros quadrados. Na verdade, não, porque o chão não conta, né? A gente não pinta o chão. Mas enfim, então eu ia comprar a quantidade de tinta necessária para cobrir essa superfície. Então a área total serve para informações como essas, tá? E aí a gente vai para o que vem de novidade mesmo, que é o cálculo do volume, tá? E aí o que a gente tem que pensar é calcular volume, beleza? A gente tem que ter instrumentos de medidas adequados para calcular cada coisa, né? A distância vai uma trena, uma fita métrica, tanto faz. A área, cálculo de área, a gente usa quadrados unitários. Mas e o volume? Como que a gente vai calcular o que é gasto para preencher o espaço dentro do quarto que cada um de vocês estão? Qual o material que vai ser usado? Qual vai ser o instrumento de medida? Então, quando a gente fala de volume, a gente está falando de cubo unitários, tá? Como assim? Quantos cubos unitários são gastos para preencher um espaço? É isso que está falando, né? Então, vocês podem pensar naqueles cubos mágicos ou numa caixinha de creme de leite. Quantas delas que são necessárias para preencher um espaço, tá? É isso que a gente tem que pensar. E vamos lá, então. A gente tem que descobrir uma forma de calcular quantos cubos unitários são necessários para preencher um espaço sem ter que ficar contando um a um ou colocando eles lá para verem, tá? E aí vai ter uma fórmula, só que a gente vai também, antes de falar a fórmula, contar unitariamente, né? Vou tentar fazer o desenho aqui. Vamos ver se sai. Essa é a ideia. Então, eu vou começar desenhando um paralelepípedo. Eu acho que eu selecionei errado. Não. Ok. Não, sai daí.
tá dando erro. Imagem, texto. Também não é aqui. Borracha. Ai, gente, onde estavam os quadrados que eu desenhava? Vou fechar e vou abrir de novo. Só esperando pro... Ah, isso, abriu. Ah, tá aqui. Isso. Agora sim. Então tá aqui nosso paralelepípedo, né? É como se fosse a própria sala de aula, tá? E a ideia é calcular o volume dele, né? Quantos cubos unitários são gastos para preencher todo esse espaço aqui dentro. E aí, eu vou colocar de dimensões aqui para ele. Vamos falar que a base é um quadrado, de lado 2 e 2. E 3 de altura, tá? Nosso quarto, não, é menor, né? O quarto eu tinha posto 4 por 4. Então a gente vai ter um espaço onde a base tem 2 metros de comprimento, e 2 de largura e 3 de altura. Eu quero calcular o volume, né? O volume é, por exemplo, quantos cubozinhos unitários desse aqui são gastos para preencher esse espaço, tá? É um cubo unitário. Ah, Mauro, então a unidade de medida de volume é um cubo unitário? Sim. É um cubo que a largura é 1, comprimento é 1 e a altura é 1. E aí a gente calcula quantos cubos desse que eu tenho que colocar aqui dentro para preencher todo o espaço. Essa é a ideia do volume, tá? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou começar pela base aqui. Se a gente calcular a área da base, é 2 vezes 2 que dá 4. Significa que eu gasto 4 quadrados unitários para preencher o espaço da base. 1, 2, 3 e 4. Tá? E aí o que eu vou fazer? Aqui é 0, eu vou adicionar 1 metro de altura. Tá? De 0 a 1 dá 1 metro de altura. E aí, se eu cortar esse cubo exatamente aqui, eu fiz um corte nesse cubo aqui. Essa região aqui, ela vai ter 1, 2, 3, 4 quadrados unitários. Mais adicionando a altura, vão me dar 4 cubos. Então, para preencher esse espaço aqui que eu acabei de delimitar, de 0 até 1, tendo 1 de altura, eu vou gastar 4 cubos unitários, tá? Ó, daqui até aqui é 1, daqui até aqui é 1, deu os 2 de largura. E tenho 1 de altura. Então, para preencher esse espaço, eu gasto 4 cubos, tá? Beleza. Aí, eu ainda vou ter de 1 até 2. De 1 até 2, de novo, eu vou gastar mais 4 cubos, tá? Ó. Então, de 0 até 1, eu vi que gastam 4 cubos. De 1 até 2, essa é a mesma situação. Vão gastar mais 4 cubos. E de 2 até 3, eu também vou gastar mais 4 cubos. Então, eu gastei 4 mais 4 mais 4, 12. Eu gastei 12 cubos unitários para preencher esse sólido. Então, o volume desse prisma aqui, que é um paralelepípedo reto-retângulo, é 12, tá? A gente contou manualmente quantos cubos unitários que eu tinha que colocar lá para calcular o volume.
Mas a gente não quer ficar contando, a gente quer pegar as dimensões do prisma e calcular o volume, sem eu ter que ficar medindo, tá? E assim por diante. E aí, quando eu falo dimensões, a gente tem comprimento, largura e altura. A geometria espacial está baseada nos três eixos, tá? X, Y e Z, ou a gente pode ver como comprimento, largura e altura. Então vamos lá. Então, voltando para a conclusão, a conta deu 12, né? 12 cubos unitários. Mas veja bem, qual conta que eu posso fazer que vai dar 12? A área da base aqui dá 4. Beleza? 2 vezes 2, 4. E a altura é 3. Mas espera aí. A área da base, que é 4, vezes a altura, que é 3, dá 12. Que é a quantidade de cubos que eu preciso para preencher o espaço. Então, o volume aqui para a gente vai ser a área da base vezes a altura. Então, qualquer que seja o prisma que a gente está trabalhando, para calcular volume, o que a gente faz? Valor da área da base vezes a altura. Só que a base nem sempre vai ser um quadrado, tá, gente? A base pode ser um triângulo, pode ser um hexágono, ou pode ser até um retângulo, tá? Mas é só fazer a área da base vezes a altura que a gente tem o volume para qualquer prisma, tá? Aqui, então, ó, o volume vai ficar sendo a área da base, que é 4, vezes a altura, que é 3. 4 vezes 3 dá 12. 12 metros cúbicos, tá? E só de curiosidade aí, mas é importante vocês saberem, a gente tem a seguinte relação aqui, ó. Cadê a setinha? Tá aqui. A cada 1 metro cúbico correspondem 1000 litros, tá? Então, se aqui deu 12 metros cúbicos, seriam necessários, por exemplo, 12.000 litros de água para preencher esse espaço, tá? Aí ele faz aqui a conclusão igual eu fiz, né? Na verdade, ele só dá a fórmula, ele não falou qualquer ideia, não. A área da base vezes a altura é o volume de prisma, tá? Nesse hexágono aqui, vocês iam calcular a área do hexágono e multiplicar pela altura, dá o volume. Volume é a quantidade de cubos unitários para preencher um espaço, tá? E aí a gente vai ter os exercícios resolvidos. Vamos fazer aqui esse primeiro aqui, tá? Eu vou fazer o primeiro resolvido com vocês e aí depois eu vou deixar o segundo para vocês fazerem. E aí já as atividades vão começar por aqui, ó, 1111, 1115, de acordo com o que está no material, tá? Então vamos ver o primeiro aqui. Rapidinho que hoje está corrido. Então vamos lá. A gente tem um prisma quadrangular regular. Fiquem atentos a isso aqui, ó. Regular. As arestas laterais fazem 90 graus com a base, ou seja, a própria aresta lateral é o valor da altura. Tendo 7 centímetros de aresta lateral, então a gente tem que a altura também é 7 centímetros. E 5 de aresta da base. Lembre-se, quando ele for regular, a base é equilátera. Todos os lados também vão medir 5, tá? Então aqui também mede 5, aqui também mede 5. A área da base, que é o que pediu a letra A. A área da base é um lado vezes o outro, 5 vezes 5. Então a área da base dá 25 metros quadrados. A letra B vai pedir aí pra gente a área lateral.
Na lateral, a gente vai ter 4 retângulos. Se a base tem 4 lados, a gente tem 4 retângulos. Se a base tiver 10 lados, a gente tem 10 retângulos na lateral. A gente vai ter na lateral 4 retângulos com as seguintes dimensões. Eles têm 5 aqui embaixo e tem 7 aqui, tá? Então, vai ser, a área lateral vai ser 4 vezes a área desse retângulo. A área desse retângulo é 5 vezes 7, que dá 35. Então, significa, né? 5 vezes 7, 35. Significa que a área lateral vai ser 4 vezes 35, que dá 140 metros quadrados. Já a letra C é a área total. A área total vai ser 2 vezes o valor da área da base, que eu tenho 2 bases, 2 vezes 25 dá 50, mais o valor da área lateral, que é 140. Então, a área total vai dar 190 metros quadrados. Então, aqui é 2AB e aqui é o valor da área lateral. E aí, por último, na letra D, pede o volume. Volume é o valor da área da base vezes a altura. Tá? Só que a área da base a gente já calculou, 25. Então, vai ser 25 vezes a altura, que é 7. Tá? Aí vai dar 175, né? 20 vezes 7 é 140, 5 vezes 7 é 35, então vai dar 175, aí vocês tomem cuidados, metros cúbicos, tá? A unidade de volume é elevada a 3 e a unidade de área é elevada a 2. Então aí, dando uma conferida, ó. Deu 25, 140, área total 190 e volume 175. Ok? Então, o conteúdo da primeira aula é esse, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Vejam o vídeo, estudem da página 430 a 435. Lembrando que a numeração da página está no livro, não na marcação do PDF. Então, 430 a 435. E podem fazer alguns exercícios do início da sessão, que estão agendados, que eu pus um pouquinho de cada sessão para vocês trabalharem, tá? Então, uma boa noite para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem ou perguntar no próximo encontro, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus. Até a próxima.